perdido. Se você achar, gente, fica por aqui, porque agora está começando o nosso terceiro episódio do 404 Cast. Eu me chamo Lavínia, sou do segundo ano C de Desenvolvimento de Sistemas e hoje o nosso episódio é um pouquinho especial em homenagem ao mês da mulher. E hoje nós vamos falar com a Jéssica Dantas, que é investigadora da Polícia Civil de Monsenhor Tabosa, na delegacia. E a gente trouxe alguns blocos de perguntas. Muito obrigada pela sua participação. A gente ficou muito feliz, nós aqui ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. Olá pessoal, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, tá? Com um respeitoso, fraterno bom dia e dizer que é uma honra, de fato, uma alegria poder participar desse trabalho, poder contribuir de alguma forma, porque é um trabalho relevante, é um trabalho belíssimo que está sendo realizado por vocês alunos, por vocês escola. E eu sou a OIT, oficial investigadora de Polícia Civil Jéssica, sou pernambucana, pessoal, e tenho o prazer de servir à sociedade na Polícia Civil do Ceará desde o ano de 2024, numa única lotação até então. A minha primeira e única lotação até então foi desde julho de 2024, na primeira delegacia de polícia de Monsenhor Tabosa, onde costumo dizer, pela graça de Deus, sem 1 ano e 8 meses de atuação, para servir aqui a todos, e tem sido desenvolvido um trabalho muito bacana, um trabalho muito legal aqui da segurança pública, não só em Monsenhor Tabosa, mas da PCCE em todo o estado do Ceará. Bom, a gente vai começar com o primeiro bloco e a gente vai começar com a primeira pergunta. Jéssica, como surgiu o seu desejo para entrar na Polícia Civil? Em algum momento você duvidou da sua capacidade só por conta do seu gênero, por você ser uma mulher? Pessoal, o meu desejo surgiu desde o ensino médio. Desde o terceiro ano do ensino médio, o desejo de ingressar às forças de segurança pública já era muito claro, já era algo muito claro para mim mesma. Tanto que eu já prestei o vestibular nesse sentido, eu tinha essa clareza. E eu acredito que fui muito influenciada positivamente pelo meu pai, que é oficial da Polícia Militar em Pernambuco, desde sempre. Para mim foi um prazer, foi uma alegria, digamos assim, crescer com esse contato com as forças de segurança pública. Para mim, me fortaleceu e me deixou feliz e me sentindo capacitada para poder ingressar futuramente, algum dia, mas sabendo, claro, que para nós mulheres existem muitos desafios, que eu já aproveitaria até para pontuar aqui. Porque nós temos um papel importante, no entanto, esses desafios estão ali caminhando junto, lado a lado, com esse papel importante. Então, eu queria são muitos os desafios e eles já começam a partir do momento que você tem o desejo de ingressar na carreira, considerando o curso público com fases exigentes, com fases complexas, e seguem-se também os desafios da própria academia de polícia, onde nós mulheres recebemos um treinamento físico, técnico, psicológico, que vai seguir um padrão rigoroso, assim como é feito para os homens, e finalmente o exercício da carreira em si. Mas eu acredito, Lavínia, que o meu contato, que foi positivo, que me fez ter uma visão fortalecedora, olhando para meu pai, olhando para a instituição a qual ele pertencia, me ajudou a diminuir esse medo e a sensação de incapacidade, unicamente por ser mulher, e me fez abraçar o desafio de seguir com fé em Deus adiante, para galgarmos essa oportunidade. Nossa, sim, muito bacana. Bom, a gente sabe que a segurança pública, querendo ou não, é um ambiente muito masculino. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou para conquistar o seu espaço na delegacia? Sim. Nós sabemos que o exercício da carreira em si, ele vai trazer obstáculos.
Né? Infelizmente, nós poderíamos dizer que pode se manifestar a ideia de fatores culturais, institucionais e operacionais de que a profissão ainda é exclusiva e absolutamente masculina, quando a gente sabe, na verdade, que as mulheres, né, elas têm demonstrado uma brilhante competência tanto quanto os homens, né, nos inúmeros postos que a gente pode servir, pode vir a ocupar dentro da segurança pública. A gente sabe que muitas mulheres, por exemplo, no nosso cenário, a qual elas exercem cargos de chefia, com grande capacitação, elas lideram, inclusive, né, investigações e operações muito relevantes no nosso cenário atual policial. Eu diria, Flavio, que né, um dos desafios foi justamente que eu encontrei, foi a questão de lidar com toda a operacionalidade da profissão. Eu até havia estudado e lembrado aqui, isso são um dos pontos dificultosos e não menos desafiadores, a questão de ser operacional, a questão do risco, isso é um desafio que eu vi, né, o risco da profissão que recai, né, sobre todos aqueles que participam, né, mas, no entanto, para a mulher, muitas das vezes, ela pode sofrer algum tipo de preconceito, né, o qual eu, graças a Deus, não sofri. Eu tive um ambiente bem acolhedor desde o início, né, mas a gente é consciente disso, mas eu acredito, assim, que a tendência é que o respeito tome lugar de destaque, tome lugar cada vez mais entre as relações no âmbito interno das corporações. Graças a Deus é isso que eu tenho me deparado, o respeito prevalecendo, né, nesses quase 2 anos aí de atuação, o que facilitou, digamos, tornou menos árdua a jornada que por si só já é bastante trabalhosa e dificultosa. Então eu acredito que esse respeito tem tomado lugar de destaque, não só no âmbito interno, como eu tenho visto, tenho sido promovida, bem como no tocante à atuação das servidoras e público externo. Sim, o respeito ele faz muita diferença, né? Bom, na sua visão, o que o olhar feminino traz de diferente e positivo para o trabalho de investigação e atendimento à população? Excelente pergunta, Lavínia, que nos leva a uma reflexão maravilhosa também, com muita relevância no olhar feminino. Pessoal, de todos os aspectos, e na carreira policial não poderia ser diferente. No intuito de a gente proteger a sociedade, porque, sem dúvidas, com esse olhar feminino, a gente pode contribuir. É possível que a mulher possa contribuir para uma atuação mais eficiente, mais humanizada, mais estratégica por parte da segurança pública, porque o papel da mulher, assim como o papel dos demais servidores, né, está fundamentado, deve estar fundamentado na Constituição da República Federal do Brasil, deve ser votado. Eu até estava refletindo sobre isso, para a preservação da ordem pública, para a proteção das pessoas, para o patrimônio, para a preservação e, sobretudo, a repressão da criminalidade. É com o olhar feminino, de fato, que a mulher vai atuar com justiça, com compromisso, com verdade, com ética, servindo a sociedade e fazendo, pessoal, o que estiver de fato ao seu alcance para a efetivação dos direitos fundamentais que já estão postulados para nós no ordenamento jurídico. Sim. Como que você avalia a situação da violência contra a mulher com Santa Rosa hoje? Sim. Antes de vir para cá, nós tivemos acesso de uma forma geral. Eu até pesquisei, tentei verificar a situação no Brasil, me despertou a curiosidade para verificar a situação no Ceará, para verificar a situação também no Pernambuco. Pessoal, que não diverge, eu diria que não difere da situação que nós encontramos também no próprio Museu da Rosa. Né? Então, o que é que nos dizem os dados, os estudos e as reflexões que a gente pode fazer sobre o tema? Que, infelizmente, é alarmante. Né? É alarmante
a situação que tem se desencadeado. E alguns dados, né, a gente consegue até ver, eu não gostaria de mencionar voz especificamente, porque eu teria que fazer um estudo mais detalhado, mas a gente sabe que no Brasil atingiu-se um recorde de feminicídios, por exemplo, no ano passado, no ano de 2025, e que, em média, foram registrados em todo o país aproximadamente, né, 4 mortes por dia. E, infelizmente, uma a cada 10 vítimas se pôde constatar que tinha já medida protetiva, né, em seu favor. Né? Então, o cenário do Ceará nos mostra que, possivelmente, no ano passado, foram aí distribuídos entre as diversas cidades, infelizmente, tivemos um número de 44 feminicídios até 10 anos. Então, Lavínia, trazendo esses dados para nos amparar aqui na reflexão, não nos trazendo especificamente de função nervosa, mas resumindo, a gente verificaria, não teria como a gente não ver que a situação de fato é alarmante. Sim, exatamente. E também nos últimos anos esses casos têm, né, tá se mostrando muito, né? E muitas vezes a violência não começa com uma agressão física, né? Às vezes é verbal, às vezes é com opinião ali. Mas quais são os sinais de alerta que as mulheres devem observar? Sim, Davi. E aí, dentro dessa temática, pessoal, nós já abordaríamos até mesmo esse ponto importante, muitíssimo relevante em prevenção e apoio. Então, as situações de risco, de fato, elas podem ser identificadas. E é importante que sejam identificadas para interromper justamente o ciclo da violência. Isso é fundamental. Nós temos aqui alguns exemplos, pessoal, com características aparentemente simples, mas que por si só são devastadoras e que, uma vez observadas, né, podem trazer essa questão da interrupção do ciclo da violência doméstica. Seria o ciúme excessivo, né, em relacionamentos, por exemplo, o isolamento da vítima, alguém contra quem se desferiam humilhações, xingamentos, ameaças, um comportamento possessivo, um histórico, digamos, dos companheiros, como alguém que é uma pessoa violenta, que tem bastante agressividade, desrespeito a limites, né, perseguições até mesmo de suprimento em medida protetora. E quanto aos mecanismos de defesa e proteção, de fato, nós contamos muito com a questão de que a vítima possa confiar em nós, contar conosco, para que assim peça ajuda, sobretudo à segurança pública e aqueles órgãos que estão à disposição, porque de fato eles são aptos a sofrer. Sim. Agora eu tenho uma pergunta para você sobre o feminicídio e o homicídio. Qual é a diferença entre esses dois? Pronto. Então, a violência doméstica, nós vemos que ela é definida na Lei 11.340/06, ou seja, de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha. O feminicídio, ele tem um plus, digamos assim, né, algo a mais em relação ao homicídio. E a gente refletiu sobre isso, né, justamente de uma forma a compreender que a violência doméstica em si, basicamente, seria qualquer ação ou omissão de dano à mulher no ambiente familiar ou em uma relação de afeto, que pode acontecer ali entre companheiros, ex-companheiros, familiares, pessoas que convivem sob o mesmo teto ou que já conviveram há tempo. E os diversos tipos de violência são física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. E o feminicídio, de fato, para se diferenciar do homicídio, nós vemos que é quando se ceifa, né, a vida da mulher num contexto de violência doméstica e familiar, ou quando há o menosprezo ou discriminação contra a condição feminina. Então, seria basicamente essa a
diferenciação, ou seja, são critérios que foram levantados ali pela lei para especificar o homicídio de um modo que volte os olhos ali das autoridades, daqueles que estão responsáveis pela proteção das mulheres, voltem os seus olhos e girem ali a sua atenção a situações específicas ligadas justamente ao contexto em si da violência doméstica e também a qualquer menosprezo à condição, né, feminina pelo fato, né, real de ser mulher, unicamente de ser mulher, que a lei descreve, a doutrina do direito vai desenvolvendo, os exemplos vão nos mostrando, a jurisprudência vai apreciando e assim vai nos dando entendimento, nos mostrando, né, de fato a noção desse cenário atual. Sim, com certeza. A gente sabe que atualmente no Brasil ele é o quinto país, né, que tem mais feminicídios no mundo. E com isso eu quero te fazer uma pergunta. Se uma aluna ou uma vizinha estiver sofrendo violência, qual é o primeiro passo? Precisa ir direto à delegacia ou pode existir canais anônimos para você? Pronto, Lavínia. Muitas das vezes as mulheres, quando passam por situações assim, né, a tendência seria silenciar, ficar constrangida e evitar ir até o ambiente policial. Né, mas nós temos sim canais anônimos, inclusive o próprio canal de WhatsApp da Delegacia de Polícia Civil Municipal hoje, quando você conversa, quando você chama de algum servidor, faz alguma denúncia, de fato, olha esse sigilo, que não precisaria se assustar, de fato, é seguro, você vai estar conversando com os servidores, realmente. Então, isso estaria justamente ligado aos mecanismos de defesa e proteção. Como fazer, o que fazer, então o que nós aconselhamos, de fato, é recorrer a esses mecanismos, né, que são oferecidos pela lei, pelo sistema de segurança pública, a mulher solicitar uma medida de urgência, se não está conseguindo ir pessoalmente ali à delegacia, entre em contato conosco pelo canal de telefone, canais de denúncia, recorre imediatamente também à polícia militar, no seu proposta, por exemplo, nós podemos contar, né, com o brilhante trabalho da polícia militar, da guarda, da polícia civil e demais centros de referência e apoio à mulher, o próprio Ministério Público, recorrer ali ao próprio fórum, eles vão orientar também, todos fazem um brilhante trabalho, e esse tratando de criança também contamos com o apoio fundamental do Conselho Tutelar. E aí eu frisaria, dentro de todo esse contexto que eu acho também importante, reiterar que a delegacia de polícia ela deve ser uma porta de acesso pleno ali à efetivação da justiça, uma porta de acesso à efetivação da verdade. Então, outro ponto que seria bem desafiador, mas também fechando esse tema que a Lavínia propôs, essa pergunta que ela expôs para nós, algo que seria desafiador é o servidor, o policial ponderar também, diante das situações que chegam até nós, que chegam até a delegacia, para que o direito da mulher, uma vez positivado, uma vez garantido, ele também, nós precisamos também chegar com essa ótica, não acabe servindo de um instrumento de chantagem ou de calúnia para cometimento de injustiças. Pessoal, nós precisamos também observar isso porque, infelizmente, se tem visto essa situação não raras vezes no nosso contexto. Então, também nós percebemos que em termos de relacionamento, muitas das vezes, toda essa questão de perseguição, inclusive, houve já um caminho unificado, né, nesses últimos tempos, inserido no próprio Código Penal, tratando dessa questão da perseguição, né, e pessoas muitas vezes se insurgem, né, contra o término de um relacionamento, não aceitam e acabam querendo se utilizar, né, com as mais diversas motivações e intenções, querendo se utilizar aquilo ali para chantagear outras pessoas e querer que o homem de fato seja visto de uma maneira muito desfavorável. E a
gente precisa olhar sobremaneira, né, para a igualdade. Nós estamos para acolher, nós estamos para ouvir, nós estamos para, de fato, agir e desenvolver procedimentos que levem até uma justiça e uma equidade. Isso é muito importante, o servidor precisa ter essa sensibilidade. Exatamente. Bastante discussão, importantíssimo. E agora a gente vai para a pergunta final, né? Que como funciona a medida protetiva? Ela é eficaz aqui no interior, por exemplo, aqui de Montes Tabosa? Sim, Marinha. A medida protetiva, nos casos que eu tenho visto, tem menos de 2 anos, né, de trabalho, de exercício, mas acredito que daqui a pouquinho, se Deus quiser, me leva uns 2 anos. E todas as situações que eu vi, realmente, elas caminharam para uma efetivação do pedido que é feito ali pela autoridade policial, quando a mulher chega numa situação de suposta violência doméstica. A gente vê, fala justamente os órgãos oficiais agirem de uma forma séria. Então, quando a mulher chega numa situação em tese de violência doméstica, em uma situação por demais complexa, nesse nível, então, ao conversar ali com o servidor, ao ter contato com a autoridade policial, que é o delegado, o delegado da polícia, nesse caso aqui no Montes Tabosa, nós temos um delegado titular. Esta autoridade policial, ela vai fazer o requerimento à justiça, né, daquele pleito da mulher, em tese, nessa situação, e imediatamente o juiz já vai analisar para que o deferimento aconteça. E aí ela tem ali, se encontra amparada formalmente, documentalmente, e uma vez que a pessoa não respeite esses limites, hoje nós temos também, né, no nosso ordenamento jurídico, que um crime para tipificar, né, essa conduta, de modo que o flagrante pode ser realizado. Então, temos lá simples, existe uma medida contra o Joãozinho, por exemplo. Então, ele não pode se aproximar da mulher a qual aquela medida, né, está amparando. No caso de ele se aproximar dele, descumprir aquilo dali, aquele descumprimento pode desencadear uma prisão. De fato, né, que seria uma medida mais drástica, mais rigorosa, com certo cerceamento, de fato, da liberdade da pessoa. É isso um mecanismo bem represado para que seja respeitado aquilo que foi instituído e o direito constitucionalmente fundamental, essencial, seja garantido para a mulher. Agora nós vamos só mais uma pergunta bônus. Qual conselho você daria para uma mulher que tem medo de denunciar? Sim. Entraria a resposta justamente nesse ponto que nós tocamos de mecanismos de defesa e proteção. O conselho que nós daremos é que não tenha medo de denunciar, porque os órgãos de fato estão ali para ajudar, para fazer um acompanhamento sério, sigiloso, tentando de todas as formas não constranger a mulher, não revitimizar, né? E a segurança pública, eu tenho certeza, ela está de prontidão a agir. Se você não consegue, não pode, psicologicamente se sente constrangido de ir até a delegacia, aqui na nossa realidade, Montes Tabosa, principalmente, mas entrando em contato com os nossos canais de comunicação, já seria o primeiro passo importante, relevante, e aí o que a polícia vai fazer? Ela vai averiguar a situação, mas de uma forma a amparar a mulher, a conversar com ela, a tentar repassar toda essa segurança e proteção que o ordenamento jurídico
e missão atualmente. Muito obrigada pela participação. Agora a gente vai encerrar o terceiro episódio do 404 Cast. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembre-se, nem tudo foi encontrado. Algumas ideias precisam ser discutidas. Até mais!